pé, vamos receber o servo do Senhor. Eu sou da Igreja da Paz do Senhor. Esteja sentado em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar cooperando nesta pré-inauguração da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério Pai de Multidões. Deus abençoe Bispo Elson. Eu não preciso testificar, porque muitos já testificaram, eu só confirmo que testificam da idoneidade do Senhor, da capacidade do Senhor de estar na frente do rebanho e do homem de Deus no Senhor. Deus abençoe o Senhor, sua esposa, sua família, este ministério que Deus tem confiado ao Senhor, os obreiros que labutam junto do Senhor, quer seja fazendo parte do ministério ou cooperando com Ele. Deus abençoe poderosamente. E enquanto eu estiver aqui em Altamira, toda vez que precisar do irmão Eduardo, é só passar um fio que nós vem correndo. Toda a Fonseca, no final da mensagem, gostaria que você louvasse esses hinos abençoados e ungidos que Deus tem te confiado, para que você possa abençoar ainda mais a igreja do Senhor. Os obreiros que aqui estão, Deus abençoe poderosamente. Em nome de Deus, Deus abençoe este homem de Deus. Enfim, todos são, mas eu conheço. Então, Deus abençoe, pastor, que Deus abençoe poderosamente a igreja do Senhor Jesus, que aqui está, minha esposa, meu irmão, Marcos Bertoni, Deus abençoe, Bertolini, este homem de Deus, que falou que ia estar aqui, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, estou sentindo falta de gente aqui. Amém. Quem não ficar vai perder a bênção pela palavra. Culto de ação de graças. Eu já vou pregar. Deixa eu só dar só essa palhinha aqui. Culto de ações de graça. Ainda que a expressão seja culto de ações de graça, todavia não é de graça. Tem que ter uma ação. Por isso que é chamado de culto de ações de graça. Tem que ter uma ação ou interna ou externa daquele que cultua. Aleluia! Daquele que oferece o culto. Glória a Deus! Não é simplesmente, não é uma crítica, eu estou te ensinando pela palavra. Você dizer, eu ofereço esse culto em ações de graça. Mas este que oferece muitas vezes não dá nenhum amém no culto. Porque o culto em ações de graça é aquele culto que você chega e fala para o pastor, pastor, qual é o custo de um culto? Eu vou bancar porque eu quero este culto de ações de graça. Pastor, aqui eu tenho uma oferta alçada, separada, específica para este culto, porque eu quero este culto em ações de graça. Glória a Deus. Pastor, eu recebi uma bênção e eu quero dar parte desta bênção à igreja, porque eu quero oferecer este culto em ações de graça. Glória a Deus. Paulo, em Romanos 12:1, ele diz que o nosso culto seja vivo, santo e agradável a Deus. É assim? Glória a Deus. Mas antes ele diz que seja um sacrifício. E sacrifício é uma oferta. Glória a Deus. Primeira, viva, santa e agradável a Deus. Se você ir lá em Hebreus 13, o escritor, ele admoesta, exorta, anima a igreja a proceder com a beneficência. Quando ele diz, e não vos esqueçais da beneficência, da benignidade, da bondade, porque de tais sacrifícios
agrada. Aí está o culto, sacrifício agradável a Deus. Glória É a Deus. quando você usa de beneficência em prol do culto. Em bondade e benignidade em prol do culto. É quando você oferece algo para que esse culto aconteça. Então, se você seguir essa linha bíblica, tenha certeza que seu culto vai ser aceito e Deus terá mais para você. Isso fala do externo, mas do interno, quando este jovem falou que oferece esse culto em ações de graça, ele internamente ofereceu este culto em meio ao seu sofrimento, em meio à perda que ele sofreu ontem, e Deus aceitou o seu culto de ações de graça. Deus abençoe tua vida, tua família, encha teu coração de consolo, e eu creio que se Deus permitiu, Ele tem propósitos. E os propósitos de Deus, quando nós aceitamos, nós nunca perdemos. Nós ganhamos. Jó ofereceu um culto de ação de graça a Deus em meio a esta situação que você está vivendo. Quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por sim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E fica essa dica bíblica para que você seja mais abençoado ainda em relação a um culto de ações de graça. Glória a Deus. Eu peço agora que a igreja se levante em nome de Jesus e abram a Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, versículo 1 em diante, capítulo este que está inserido o tema. Quem está alegre com Jesus aqui? Glória a Deus. Não fica triste porque eu falei isso não, é para a tua bênção. Tá? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Eu creio que Deus não te trouxe aqui em vão e Deus está recebendo o teu culto nesta noite, sim. Glória a Deus. Capítulo de número 24, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Digam amém. Amém. Que diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra prometida, por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, não é amanhã, escolhei hoje a quem sirvais. Glória a Deus. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Você pode repetir comigo agora o tema? 1, 2, 3 e... Porém eu
Senhor. Glória a Deus. Está fraco para quem realmente quer que ele e a sua casa sirva ao Senhor. 1, 2, 3. Porém, glórias a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega uma hora em que o pastor presidente da congregação de Israel, na direção do Deus de Israel, ele tem que fazer uma convocação geral. Porque no discernir da marcha da congregação, segundo a direção daquele que dá o discernimento a este líder, a este pastor, ele nota que nem tudo está conforme o querer de Deus. Ele nota que há alguns ajustes a serem feitos. Ele nota que algo saiu da linha traçada pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ele sente a necessidade, pelo Espírito do Senhor, de colocar novamente o trem sobre os trilhos, para que tudo volte a ser encaminhado como estava sendo. Glória a Deus. Josué, entendendo e tendo este discernimento, a Bíblia diz que depois de muitos dias, ele ajunta todo o povo de Israel em Siquém. Aleluia, Jesus. Só que ele não trata aquilo que ele tem que tratar diretamente com o povo. Mas a Bíblia diz que dentre o povo, ele chama primeiro os anciões do povo. Glória a Deus. Ele chama, segundo, os cabeças do povo. Glória a Deus. Ele chama, terceiro, os juízes do povo. Oh, aleluia. Ele chama, em quarto lugar, os oficiais do povo. Em outras palavras, ele está chamando os principais do povo de Israel. E a pauta da reunião ministerial é esta, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Deus, para esta reunião que tinha este tema, esta pauta, como eu já vos disse, ele não chamou todo o povo para ela, mas chamou os principais dentre o povo. Sabe por quê? Porque primeiramente Deus requer sinceridade e verdade na obra dele, da liderança.
Glória a Deus. Primeiro tem que começar pela liderança do povo. A Bíblia diz que o fogo começa a arder pelo altar. E não somente o fogo, mas o exemplo começa pelo altar. Eita, glória. A dedicação começa pelo altar. O zelo começa pelo altar. A vida com Deus começa pelo altar. A consagração ao ministério de Deus começa pelo altar. A obrar na obra de Deus começa pelo altar. Oh, aleluia! Servir ao Senhor com temor, com sinceridade e verdade começa pelo altar. Oh, aleluia! Eu sei que nesta noite a mensagem que Deus colocou no meu coração é para o povo de Deus, sim, mas em específico para os homens e mulheres de Deus que estão na frente deste povo. Deus quer que vós se empenhem mais. Deus quer que vós se dediquem mais. Deus quer que vós tenham mais zelo da ovelha do povo de Deus. Deus quer que vós sirvam a Ele com mais sinceridade, em verdade, porque tenha certeza, Deus levantou este ministério para ser diferente, para fazer a diferença, mas para isso Ele requer Olha como a Bíblia diz. Preste atenção. Quem que foi que ajuntou, que convocou o povo para Siquém? Foi Josué. Quem chamou dentre o povo a liderança, os principais do povo, foi Josué. Mas olha o que a Bíblia diz no final do versículo 1 do capítulo 24. E eles se apresentaram diante de Deus. Josué convocou, Josué chamou, e aqueles que vieram mediante o chamado de Josué, a Bíblia diz que se apresentaram não diante de Josué, mas diante de Deus. O negócio aqui é sério, irmãos. Ninguém está aqui para se apresentar diante do homem. Nós estamos aqui para se apresentar diante de Deus. Nós estamos aqui para nos apresentar diante do dono da igreja. Nós estamos aqui para nos apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui para nos apresentar diante daquele que é, daquele que tem, daquele que pode, daquele que faz, daquele que realiza. Nós estamos aqui para nos apresentar diante daquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Nós estamos aqui para nos apresentar diante
Amém pela minha vida. Mas nesta noite você tem que entender. Você não veio aqui para se apresentar ao homem, nem ver o homem, mas você veio para se apresentar e ver Deus na vida do homem. Josué convocou. Josué chamou. O povo veio. Se apresentaram diante de Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 2: então Josué disse. Pegou? Pegou? Quem convocou, quem chamou? Josué. O povo veio, mas se apresentaram diante de Deus. Mas a Bíblia diz: então Josué disse. Se apresentaram diante de Deus, mas quem falou foi Josué. E Josué começou a sua fala assim: assim diz o Senhor. Aleluia. Porque ainda que foi Josué que falou, todavia ele falou em nome de Deus. Porque sou eu que estou falando agora, mas é em nome de Deus. É o pastor que está ministrando este culto, mas é em nome de Deus. São os levitas que estão adorando, mas é para Deus e em nome de Deus. Foram os homens e mulheres de Deus que deram palavra e testemunho, mas o fizeram em nome de Deus. Josué chamou, Josué convocou, nós viemos, nos apresentamos diante de Deus. Josué que falou, mas falou em nome de Deus, porque nós somos representantes de Deus. Não é? Não! Cadê os representantes de Deus aqui? Cadê aqueles que falam em nome dele? Não perca a tua bênção achando que é o homem que está pregando. Não perca a tua bênção achando que é o homem que está exortando você a ofertar, a dizimar. Não perca a tua bênção achando que é o homem que está adorando profeticamente para com a tua vida. Isto é voz do homem, mas é em nome de Deus. Isto é voz do homem, mas é amado de Deus. Isto é voz do homem, mas é segundo a direção daquele que convoca. E o que é que Deus disse através de Josué? Da além do rio, fica comigo, da além do rio Jordão. Deus dizendo: antigamente habitavam vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. O que é que eles faziam da além do Jordão? Serviam a outros deuses. Era isso que eles faziam. Adoravam outros deuses, ofertavam outros deuses, queimavam incenso a outros deuses, faziam coisas que desagradavam ao único e verdadeiro Deus, mas achavam que agradavam aos pseudos deuses que eles serviam. Era isto que eles faziam do outro lado do Jordão. Coisas que não agradavam ao Deus único e verdadeiro. Na ignorância, sim. Na falta de conhecimento, sim. Mas faziam essas coisas que Deus olhava e não se agradava. Que Deus olhava e
desconfiado. E Deus olhava e queria, se possível, matar. Mas a graça não deixava. Mas aquilo que eles faziam do outro lado, Deus não se agradava. Era isso que eles faziam. Aí a Bíblia continua, versículo 3. Eu, porém, tomei a Abraão. Glória a Deus. Aleluia. E o trouxe para esta terra. Deus estava dizendo: Abraão, Terá e Naor, os vossos pais, da além do Jordão, faziam coisas que não me agradavam. Da além do Jordão, adoravam, serviam e cultuavam outros deuses. Da além do Jordão, estavam mergulhados na idolatria e no pecado. Da além do Jordão, estavam sob a minha ira. Da além do Jordão, estavam perdidos. Mas eu olhei da além do Jordão e vi Abraão e o tirei de lá. E o coloquei aqui. Aí ele sentencia: e eu fiz isto para tirar Abraão do meio da idolatria, para tirar Abraão daquele mar de pecado e engano que ele estava vivendo, para tirar Abraão da condenação, para tirar Abraão do erro, para tirar Abraão do culto aos demônios que ele prestava. E o trouxe para cá e lhe dei uma nova direção de vida. E o trouxe para cá e fiz coisas novas na vida dele. E o trouxe para cá para ele viver coisas diferentes diante de mim. E disse para ele ensinar os seus filhos após ele a procederem da mesma forma. E eu vos pergunto, por que é que vocês insistem em viver a velha vida ainda? Se eu já vos tirei da além do Jordão e vos trouxe para o outro lado, porque ainda estão servindo aos deuses que os vossos pais serviram. Deus nos tirou desta velha vida. Deus nos tirou desta vida de engano, de pecado, da condenação do inferno. Atravessou o Jordão conosco e nos colocou aqui para vivermos em novidade de vida. Mas porque muitas vezes insistimos em viver a velha vida da além do Jordão. Deus não se agrada quando nós trazemos práticas da velha vida da além do Jordão para esta terra aqui. Aqui é lugar de novidade de vida. Aqui é lugar de consagração de vida a Deus. Aqui é lugar de viver uma vida agradável a Ele. Aqui é lugar de estar morto para a velha vida e estar vivo para Deus. As coisas velhas passaram, ficaram da além do Jordão, porque deste lado do Jordão tudo se fez novo. Então Deus te diz nesta noite: lance fora os deuses que os vossos pais, junto com vocês, serviram da além do Jordão. Lance fora as práticas do velho homem. Lance fora os costumes do velho homem.
verdade. E é isso que Ele requer da igreja dele. É isso que Ele requer de mim e de você. Que entendamos isto, que o que passou, passou. Não faz parte mais da minha vida, nem da tua vida. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos sepultados com Cristo. Não somente Ele morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. O nosso velho homem, as velhas já passaram, é tudo se fez novo. Então, consagra o teu altar, põe de pé o teu altar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, deste lado do Jordão. E o que eu vou falar aqui é porque eu entendo o momento profético que este ministério está vivendo. Josué cita aqui a cidade de Abraão e cita a pessoa de Abraão. Qual era a cidade de Abraão? Ur dos Caldeus. Era lá que ele habitava. Qual era o nome de Abraão? Quando Deus o chama de Ur dos Caldeus, era Abrão. Deus muda o nome dele para Abraão. Aí Josué diz que Deus lhe deu Isaque como filho prometido. E por Isaque multiplicou a descendência de Abraão. Então a sequência é Ur dos Caldeus, chamado como Abrão. Muda o nome de Abrão para Abraão. Cumpre a promessa da Isaque e através de Isaque multiplica. E aonde está registrado o chamado de Abraão? Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus diz para ele, e disse Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai à terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Quando Deus diz farei de ti uma grande nação, implícito está a promessa do filho. Porque se Deus ia fazer de Abraão uma grande nação, logo Deus teria que lhe dar um filho. Mas nós sabemos que Sarai, esposa de Abrão, ela era estéril, não podia gerar filhos. Então, aos olhos dos homens, esta promessa da grande nação era impossível de se cumprir. Mas aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus era só questão do tempo da promessa chegar para ela se cumprir. Mas o maior problema não é o cumprimento da promessa, porque isto competia àquele que fez a promessa, o qual é poderoso não somente para fazer, mas também para cumprir todas as promessas. Mas a maior dificuldade estava em Abrão sair da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, porque ele tinha uma raiz ali, ele tinha uma história ali, ele tinha um legado ali. A vida ministerial dele era ali. Mas só que Deus falou: sai. Sai, porque eu tenho coisas maiores para você. Sai, porque eu
eu tenho uma nova história ministerial para você. Sai porque eu tenho traçado novos horizontes para você. Sai de cabeça erguida, porque o que eu vou fazer, Abraão, contigo, muitos vão duvidar, mas terão que contemplar. Saia! É difícil, foi difícil, mas na dúvida, Abraão preferiu seguir a voz do seu Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz que Abraão, pela fé, sendo chamado por Deus, obedeceu e saiu para um lugar que ele haveria de receber por herança. Porque para atender o chamado de Deus, Deus requer fé e obediência. Fé para sair e obediência para se comportar segundo a voz dele até a promessa se cumprir. Quando a promessa se cumprir e enquanto a promessa se desenvolver. Deus tem pedido algo para você? Deus tem falado algo em específico para você? Você tem que renunciar a algo para atender o chamado de Deus? Abraão teve. E a Bíblia diz que ele saiu e veio para a terra de Canaã. Gênesis capítulo de número 12. Final, a Bíblia diz que ele desce para o Egito, porque ele chegou e se deparou com uma grande fome nesta terra. Porque no caminhar seu com Deus junto ao cumprimento da promessa, nem tudo será um mar de rosas. Você vai se deparar com situações adversas. Mas não faça aquilo que Abraão fez. Deixou a terra da promessa e desceu para o Egito. Permaneça na terra da promessa. Independente do que você encontrou, permaneça na terra da promessa. Independente da adversidade, da falta de recursos, permaneça na terra da promessa. Se Deus te mostrou esta terra, permaneça nesta terra, que Ele vai te abençoar na terra da promessa. Bondade e misericórdia, traz Abraão do Egito para a terra da promessa novamente. E em Gênesis no capítulo 13 a Bíblia diz que ele sobe do Egito e volta para a terra de Canaã. A Bíblia diz ainda no capítulo 13 que dar-se a separação entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Abraão permanece na terra da promessa, mas Ló arma suas tendas até a cidade de Sodoma e Gomorra e lá fixa a residência. A Bíblia diz que no capítulo de número 14 que houve guerra entre 5 reis contra 4 reis. E Ló habitava entre os 5 reis, porque ele habitava em Sodoma, cujo rei era Bera, rei de Sodoma. E a Bíblia diz que os 5 reis perderam a peleja para os 4 reis, na liderança de Kedorlaomer. E Ló, sua esposa, seus filhos, toda a sua herança e todo o povo de Sodoma e dos demais 4 reis vão todos cativos, vão todos presos. Abraão fica sabendo. Lá em Canaã ele fica sabendo que seu sobrinho Ló, que se apartou dele, que se separou dele, que virou as costas para ele, estava cativo, estava preso. E Abraão, que era um homem que não guardava mágoa, que não guardava rancor, quando Ló precisou, ele foi ajudar Ló. E a Bíblia diz que ele junta 300
a Ló e a sua família, mas todos os povos dos 5 reis e os traz novamente para as suas nações. Ló decide permanecer ainda em Sodoma. Abraão volta para Canaã, preste atenção. Aí em Gênesis, no capítulo de número 15, Abraão está temeroso, Abraão está temente, Abraão está com medo. Sabe por quê? Porque no capítulo 14 ele tinha adquirido inimigos gratuitos. Porque aqueles 4 reis podiam se refazer e contra-atacar Abraão. Podiam agir juntamente contra Abraão. E ele estava com o coração temente. Mas em meio a esta situação de temor e de medo, a Bíblia diz: e manifestou-se Deus a Abraão em visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Não tenha medo de pelejar, não tenha medo de combater, não tenha medo de batalhar em prol daqueles que estão cativos, em prol daqueles que estão presos, em prol daqueles que estão algemados. Não tenha medo das retaliações do diabo e seus demônios, porque Deus é o teu escudo. Deus é Bronguel, Ele te defende. Não tema, continua pelejando. Então Abraão vai aproveitar, pastor, e ele vai lembrar Deus da promessa. E ele diz: Senhor Jeová, Gênesis 15, o que me hás de dar? Porque eu ainda ando sem filho. Mas tem uma coisa, eu tenho um mordomo na minha casa, o nome dele é Eliezer, fiel, íntegro, homem que respeita, homem que anda na verdade. E eu já decidi, ele será o herdeiro da minha casa. Ele vai herdar tudo, inclusive a promessa que tu me fizeste. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, ele não será o teu herdeiro. Por mais fiel, por mais íntegro, por mais verdadeiro, por mais sincero que ele seja, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que nascer de ti, Abraão, aquele que for gerado de ti, Abraão, ele será o teu herdeiro. Deus pega Abraão pelas mãos, tira Abraão de dentro da tenda, Bispo Elson, e diz para ele: levanta a cabeça e conta as estrelas se as pode contar, porque assim será a tua descendência. Imagina Abraão olhando para cima e começando a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 1100. Me perdi, vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
que eu te disse, conta as estrelas se as pode contar. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, aquilo que eu te prometi, o intelecto do homem não pode alcançar. Aquilo que eu falei que vou fazer, o homem na sua sabedoria terrena não pode alcançar. Oh, aleluia! Aquilo que eu disse que vou realizar, o homem na sua capacidade humana não pode trazer à existência. Porque é impossível para ele, como impossível para o homem é contar as estrelas. Mas eu, Abraão, que fiz a promessa. Salmo 147, versículo 4. Conto todas as estrelas do céu e ainda chamo uma a uma pelo nome. Oh, aleluia. Se você acha que é impossível, se você acha que é difícil, se você acha que não vai acontecer aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus prometeu para essa igreja, meu irmão, olha para aquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa, a qual será como as estrelas do céu, ele sabe quantas estrelas será e chama uma por uma pelo nome. Ele pode. Só que tem que sair da tenda. Tem que sair da tenda. Da tenda, Abraão não podia contemplar aquilo que Deus tinha para ele. Tem que sair da tenda. E em meio à escuridão do lado de fora, contemplar as estrelas brilhando. Tem que sair de quatro paredes. Tem que sair de quatro paredes como essa igreja tem saído. E contemplar nos becos, nas ruas, nas praças, nos valados, nas esquinas dessa cidade, as estrelas brilhando. As estrelas brilhando. Brilhando nos bares, brilhando nos prostíbulos, brilhando nos centros de prostituição, brilhando no meio das bocas de fumo. Tem que contemplar as estrelas brilhando. Então saia das quatro paredes de uma tenda e em meio às trevas do pecado, contemple as estrelas brilhando, 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 brilhando. Cada estrela que vê, fala, aquela ali está inserido na promessa. As estrelas deste bairro estão inseridas na promessa. As estrelas de Altamira estão inseridas na promessa. As estrelas de outras cidades estão inseridas na promessa. As estrelas de outros estados estão inseridas na promessa. Eu não estou falando de pescar na bola dos outros. Não estou falando de crente. Estou falando das estrelas que serão alcançadas. Oh,
homossexual, ou uma lésbica, não, diga, uma estrela ali. Está inserida na promessa. Está inserida na promessa. Trate-as como estrelas inseridas na promessa. Porque Deus vai fazer cumprir as promessas. Mas para isso, saia de dentro da tenda para contemplar as estrelas brilhando em minha estrela. Porque aquele que tirou Abraão de dentro da tenda vai fazer, vai cumprir, vai realizar, vai tocar. Pra gente encerrar, Abraão continua. E em Gênesis, no capítulo de número 17, aí sim, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Sabe o que significa Abrão? Abrão significa pai. Só isso, pai. Mas Abraão significa pai de multidões. As pessoas, quando iam conhecer a Abrão, como Abrão, diziam: prazer, pai. Alguém perguntava: como é o nome daquele senhor? É pai. Mas depois que Deus mudou o nome dele, a conversa é outra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando chegavam para conhecer ele, dizia: prazer, como é seu nome? E Abraão respondia: pai de multidões. Detalhe, quando o nome foi mudado, essa mensagem é profética. Abraão tinha 99 anos de idade. Aí a pessoa olhava o corpo dele corrompido pela idade, 99 anos, a esposa também, 89, e ouvia: pai de multidões. Aí a pessoa dizia: pela tua idade, o senhor deve ser um pai de uma multidão mesmo de filhos. Aí a pessoa dizia: eu queria ver os teus filhos. Tem como? Abraão dizia: faz o seguinte, vai à noite lá em casa, porque agora não dá para você ver eles. Vai lá à noite que eu apresento eles para você. Aí quando era noite, a pessoa na tenda de Abraão: seu Abraão, pai de multidões, sou eu vim conhecer os seus filhos. Entra, se assenta. A pessoa se assentava: toma um café aí. Estou dando no Mato Grosso do Sul, vamos tomar um tereré. Um tereré. Se for no Rio Grande do Sul, vamos tomar um chimarrão. Um chimarrão. Senta, e eles conversam, vem, conversa, vai. Aí a pessoa dizia: mas eu quero conhecer os teus filhos, cadê eles? Abraão fala: calma, rapaz, toma mais um pouco aí. Não, mas cadê os teus filhos? Eles não chegaram ainda? Não, eles não estão aqui dentro não, não cabe aqui não. Não cabe aqui nessa tenda não. Você quer ver eles? Quero. Então vem aqui pra fora, porque daqui de dentro você não pode ver eles. E Abraão tira a pessoa pra fora da tenda e começa a fazer assim, ó. Começa a fazer assim. A pessoa olha e diz: ué, Abraão, você só tem um filho. Não, olha para cima e conta as estrelas se as pode contar. Porque assim disse o meu Deus: serão os teus filhos.
Deus aí. Então toque assim o teu nome e diga: Deus está mudando o teu nome hoje. Deus está mudando o teu nome hoje. Vai louvar agora que nós vamos terminar esse culto debaixo da glória de Deus. Josué diz para os principais do povo de Israel a história de Abraão passando pelo Egito, a qual deu essa libertação, o caminhar pelo deserto até chegar na terra da promessa. Eu destaco duas coisas que Josué disse. Primeiro, versículo 9, ele falou sobre Balaque, filho de Zippor. Quem era esse camarada? Balaque, filho de Zippor, foi aquele que contratou Balaão para amaldiçoar a herança de Deus. Foi aquele que contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Foi aquele que contratou Balaão para que, através de uma palavra de maldição, ele impedisse a marcha do povo de Deus até o cumprimento da promessa. Mas a Bíblia diz, eu só vou ler, você tem glória a Deus. Números 23, versículos 7 e 8. Então alçou a sua parábola e disse: Titã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, nas montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel, a herança de Deus a Abraão. Versículo 8: como amaldiçoarei aquilo que Deus não amaldiçoou, e como detestarei aqueles que o Senhor não detestou. Diga comigo, esta palavra derrubou a primeira palavra de maldição. Aí nós vamos lá para o versículo 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria, e tendo falado, não o realizaria. Aquilo que Deus abençoou, estar abençoado. Ninguém pode refogar. Diga comigo, o que Deus disse está dito. O que Deus falou está falado. O que Deus profetizou está profetizado.
chamou Abraão, em Gênesis no capítulo 12, ele disse: e abençoar-te-ei. Quem quiser bater, faça despacho na encruzilhada. Quem quiser fazer, acenda a vela para demônio. Quem quiser acender, essa igreja está debaixo de bênção, de promessa, e aquilo que dela abençoou, fica para teu irmão, você está num lugar abençoado. Você está num lugar de bênção. Outro, eu quero destacar aqui, versículo 11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, aos habitantes de Jericó. Porque o primeiro desafio para conquistar aquilo que Deus tinha prometido ao povo de Israel foi Jericó. Uma cidade que tinha uma muralha intransponível, a altura 9 metros, largura 6 metros. Até então nenhum inimigo tinha conquistado ela. Ela descansava em paz, tranquila, dentro da sua fortaleza. Mas tem nada não. Se até então ninguém pôde conquistá-la, chegou o povo da promessa. E aquilo que não foi conquistado por nenhuma igreja de Altamira, o povo desta casa vai conquistar. O povo desta casa vai conquistar. E Deus traçou estratégias para Josué. Ele disse: durante 6 dias, o povo, sacerdotes levando a arca, sacerdotes tocando trombetas, e 40.000 homens armados rodeiem a cidade. Cada dia, uma volta, que equivalia a 32 quilômetros. Preste atenção aqui. Eu vou encerrar. Mas no 7º dia, não vai dar uma volta só, vai dar 7 voltas. Se durante 6 dias, cada dia uma volta, no último dia era 7 voltas em um dia só. 224 quilômetros em um dia só. Uma coisa é andar 32 quilômetros e voltar para o arraial para descansar. Mas outra coisa é andar 224 quilômetros em um dia só. 2 etapas. Os primeiros 6 dias é a etapa 1. O 7º dia, etapa 2. A primeira etapa diz respeito ao homem. 6 dias. 6 é o número do homem. Então aquilo que cabia ao homem fazer, ele fez do primeiro ao 6º dia. Eita glórias! Mas o 7º dia era a segunda etapa. E era o tempo de Deus. O tempo Kairos. Porque para se andar 24 quilômetros, tem que ter um ânimo da parte de Deus. Tem que ter uma capacidade da parte de Deus. Tem que ter algo da parte de Deus nisso. As muralhas não iam cair nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no 6º dia. As muralhas iam cair no 7º dia. Porque elas vão cair, mas não no teu tempo, mas no tempo de Deus. O teu tempo é para saber se você vai perseverar. O teu tempo é para saber se você crê naquilo que Deus te prometeu mesmo. O teu tempo é para ver se você acredita que as muralhas vão cair mesmo. No teu tempo, você fica rodando e só vê parede.
parede, só vê parede, só vê parede. E Deus quer saber se no teu tempo você vai até o fim. Porque se Deus vê que é isto mesmo que você quer, Ele vai te colocar no tempo dele. E no tempo dele as muralhas vão cair. E as muralhas caíram, olha aqui, quando os sacerdotes tocaram longamente as trombetas e todo o povo gritou. Aí a Bíblia diz que as muralhas vieram de alto a baixo. Aí eu vos pergunto, olha aqui, principalmente os líderes, os obreiros, precisou dos homens armados para que a muralha caísse? Sim ou não? Não. Bastou o povo gritar para a muralha cair. Mas Deus disse: rodeiem as cidades. Primeiro, todo o povo. Segundo, os sacerdotes com as trombetas. Terceiro, os sacerdotes com a arca. E quarto, 40 mil homens armados. Se não precisou dos homens armados para que a muralha caísse, para que eles? É porque quando as muralhas caíssem, precisava de homens armados para conquistar a cidade. Porque derrubar as muralhas é com Deus, mas conquistar a cidade é com os homens armados. Deus vai derrubar todo tipo de muralha que impede o crescimento desta obra. Deus vai derrubar todo tipo de muralha que impede o avanço desta obra. Deus vai derrubar todo tipo de muralha que impede a prosperidade desta obra. Deus vai lançar tudo por terra. É a parte dele, aquilo que compete a ele, é segundo ele. Mas quando ele lançar por terra, ele quer saber aonde estão os homens armados. Aonde estão os homens armados para a conquista? Aonde estão os homens armados para marcar território? Aonde estão os homens armados para entrar e conquistar? Aonde estão os homens armados? Então se arme desde já, com poder, com unção, com autoridade, com fé, com dom, para conquistar. Porque tem ministérios, eu estou falando deste ministério, que Deus derruba as muralhas, Deus derruba as barreiras, Deus derruba os muros, mas eles entram desarmados, aí voltam frustrados, cabisbaixos, vencidos, derrotados, porque não estavam preparados para a conquista, não estavam armados para a conquista. Mas desde já Deus está falando: se arme, se arme, se arme, se arme, tome toda a armadura de Deus, se arme, todas as armas espirituais, se arme, as muralhas vão cair, as barreiras vão cair, é só vocês entrar e conquistar, é só vocês entrar e triunfar, é só vocês entrar e marcar território. Mas se arme. Mas pra gente encerrar, Deus vai derrubar, Deus vai fazer, e nada vai impedir essa igreja de crescer. Aí depois que Josué diz isso, ele sentencia: se vós quereis servir, depois de tudo aí, de tudo isto que vocês ouviram, que Deus fez em prol de vocês e vai fazer, se vocês quiserem continuar servindo aos deuses que serviram aos nossos pais, se vocês quiserem continuar vivendo a velha vida que viviam
com seus pais. Se vocês quiserem continuar da além do Jordão, ainda que esteja aqui, o problema é de vocês. Mas Josué sentencia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, ele não disse eu e minha casa adoraremos ao Senhor, não. Não, ele não diz eu e minha casa louvaremos ao Senhor, não. Isso faz parte do contexto. Mas ele disse eu e minha casa serviremos. Serviremos. Serviremos ao Senhor. É muito mais do que louvor e adoração, é serviço. Toda a casa de Josué estava disponível ao serviço da obra do Senhor. Porque Deus conta com você e com a tua casa nesta obra. Deus conta com você e com a tua casa neste campo. Deus conta com você e com a tua casa neste ministério. Meu irmão, meus parentes ainda não são crentes, só eu sou crente na minha casa. Então Deus vai salvar. Deus vai salvar. Deus vai salvar e Ele vai contar com você e na sua casa nesta obra. Eu convido a igreja a se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E sabe qual foi a resposta dos anciões, dos líderes do povo? Foi Josué: fique sabendo que nós e a nossa casa serviremos também ao Senhor. Aí o versículo 29 do capítulo de número 24 de Josué em diante diz: e depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Tinaserá, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Versículo 31. Serviram, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então quer dizer que a palavra de Deus, através de Josué, os anciões e o povo de Israel levou a sério. Levaram a sério. E todos os dias das suas vidas, aquilo que eles tinham se comprometido com Deus, eles cumpriram. Serviram ao Senhor. E só aqueles que querem se comprometer em servir ao Senhor nesta casa, em servir ao Senhor na casa que você serve ao Senhor, eu quero que você levante a mão, que nós vamos levantar um clamor profético aqui, porque eu, você e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu, você e a nossa casa serviremos ao Senhor. É só aqueles que querem, é só aqueles que levam a obra do Senhor a sério, é só aqueles que levam a palavra do Senhor a sério, é só aqueles que levam a obra do Senhor a sério. Quem quer, levante a mão. Comece a orar aí. Comece a orar aí. E diga ao Senhor que você vai levar a obra dele mais a sério. Diga ao Senhor que você vai levar a tua chamada mais a sério. Diga ao Senhor que você vai levar a tua vocação mais a sério. Diga ao Senhor que você vai conduzir o teu
mar, Deus é claro. Não entre desespero, teu Deus é bem maior. Se a muralha ainda é só, você não está só.